Inclusivismo. Ministro usa termo da teologia para falar de educação de crianças com deficiência. Entenda. G1 ouviu 4 especialistas em educação. Eles afirmam que a palavra empregada por Milton Ribeiro não é usada em políticas públicas ou debates na área. É uma criação imprópria para significar inclusão forçada, explica pesquisadora da Unicamp. Assisto agora, em Últimas Notícias. O termo inclusivismo, mencionado mais de uma vez pelo ministro Milton Ribeiro, não é usado em discussões acadêmicas ou em políticas públicas da área de educação, segundo especialistas ouvidos pelo G1. É uma expressão que existe apenas na teologia, exatamente a área de formação do ministro Ribeiro, para representar uma ideia sem ligação com o debate educacional. Leia também. Segundo Eulálio Figueira, professor de Ciências da Religião da PUC São Paulo, inclusivismo é uma palavra nova empregada principalmente no campo da pastoral. Ele cita o exemplo do padre Júlio Lancelotti, conhecido por lutar pelos direitos humanos e prestar assistência à população de rua de São Paulo. Ele é considerado inclusivista porque leva a dimensão do credo dele, sem se importar se quem está recebendo ajuda é católico ou não. Não existe esse proselitismo, não há preocupação em converter o outro, explica. Não importa a fé do sujeito, a quem se destina a ação. Nos contextos em que a expressão é usada pelo ministro da Educação, inclusivismo parece ser uma crítica à inclusão, prática de possibilitar que todos os alunos, com ou sem deficiência, tenham acesso às escolas comuns, à aprendizagem, a espaços adaptados e a tecnologias assistivas, por exemplo. Em 9 de agosto, Ribeiro afirmou, em entrevista à TV Brasil, que nós temos hoje 1,3 milhão de crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% têm um grau de deficiência, que é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Em vez de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo inclusivismo. Nesta terça-feira, 23, o ministro mencionou mais uma vez o termo. Nós não queremos o inclusivismo, criticam essa minha terminologia, mas é essa mesmo, que eu continuo a usar. A jornalista Claudia Werneck, fundadora da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, diz que não conhece a palavra. Ninguém que trabalha com educação inclusiva usa esse termo. Deduzo que ele queira criticar a inclusão e dizer que, na prática, ela significa colocar uma criança com deficiência na sala de aula, mas não garantir o direito à aprendizagem. Mas isso é tudo, menos inclusão. Outra especialista que também desconhece o vocábulo é Eliana Cunha Lima, coordenadora de Educação Inclusiva da Fundação Dorina Noel. Abre aspas. Fiz mestrado e doutorado em Educação Inclusiva, e posso dizer que fecha aspas. Inclusivismo, abre aspas, não existe na área educacional. O ministro parece querer expressar que a inclusão é algo ruim para todos, pessoas com ou sem deficiência. Fecha aspas. Afirma. Para Maria Tereza Egler Mantuan, doutora em Educação e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, o termo seria uma criação imprópria, para significar uma inclusão impingida forçada. Luísa Corrêa, coordenadora no Instituto Rodrigo Mendes, tem a mesma interpretação. Abre aspas. Esse termo não existe. O ministro está falando como se inclusão fosse apenas colocar as crianças em salas comuns, sem que elas participem efetivamente do processo de ensino-aprendizagem. Fecha aspas. Diz. É uma desculpa para segregar esses alunos e, em vez de investir recursos públicos para acessibilidade arquitetônica, formação de professor e elaboração de material inclusivo, passar a colocar o dinheiro em escolas especiais. É um retrocesso. O G1 perguntou ao Ministério da Educação e Cultura qual seria a intenção de Ribeiro empregar com frequência um termo que só existe, em tese, na teologia. Também questionou qual sentido o ministro pretende atribuir à palavra. Até a última atualização da reportagem, a pasta não havia respondido. Nos últimos anos, apesar de ainda haver obstáculos, o Brasil avançou em direção à inclusão. Em 2020, segundo o censo, o país tinha 1,3 milhão de crianças e jovens com deficiência na educação básica. Entre eles,
Em 2005, o total de pessoas com deficiência matriculadas era bem menor, 492.908, e a maioria delas, 77%, permanecia em espaços específicos para alunos com necessidades educativas especiais, apenas 23% eram incluídas nas salas regulares. Abaixo, veja o vídeo em que a professora Noa Dias Novaes, do Ceará, conta como montou um projeto de educação inclusiva delivery, indo à casa dos alunos com deficiência e dando aula nas ruas durante a pandemia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.